Preparando a Liderança, com Ana Maria Prado. Queridas irmãs preciosas, agora nós vamos passar para um momento muito especial e mais esperado por todas nós. Nós convidamos a nossa presidente da Confederação Nacional das SAFs, a nossa Ana Maria Prado, a preletora deste evento. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe e te conduza nesse treinamento, preparando a liderança. Seja muito bem-vinda, a palavra está com você. Obrigada, querida Joana, obrigada às demais irmãs, contamos com as orações de vocês. Louvado seja o Senhor por isso. Nessa ocasião, não foi diferente das demais ocasiões, né, que nós tivemos de orar e de pedir ao Senhor o que vamos falar para as irmãs. Falar sobre liderança e para as líderes é uma grande responsabilidade. Poderíamos ter trazido uma palavra, uma palestra, digamos assim, em torno da qualidade da liderança, dos princípios da liderança, do que é importante para as lideradas, do papel de quem é liderado e quem é líder. Tudo isso nós poderíamos trazer e aumentando assim as competências e os conhecimentos das irmãs em torno desse assunto tão importante. Mas coube ao nosso coração o Senhor nos tocar e trazer uma palavra para vocês, né, para mim também, principalmente para mim, sobre algo que é muito importante antes de pensar em liderança. Preparar a liderança passa em primeiro lugar, por uma preparação dos assuntos referentes à questão da espiritualidade. No passado, bem para trás, eu vi uma líder do trabalho feminino dizer, em algumas ocasiões, com alguns problemas que estavam surgindo, ela disse: olha, Ana, isso tudo é problema espiritual, ou seja, assim, falta de, digamos, maturidade, falta de uma conscientização, falta de uma vida de oração, falta de uma aproximação maior com Deus, falta de ter a presença de Deus constantemente na vida daquela criatura, daquela santa criatura, e ela passa por dificuldades. Não é diferente de cada uma de nós, não é diferente, né? Então, nós temos essa expectativa. Então, nós vamos tentar aqui compartilhar, esperamos no Senhor que dê tudo certo, né? Vocês fiquem aí orando ao Senhor por isso. Está bem assim, minhas irmãs, nossas companheiras da sala? Está ótimo. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. A nossa palestra, nossa singela palavra, tem por título A Beleza da Vida Cristã. A beleza da vida cristã. Que interessante, né? Começarmos falando pela beleza da nossa vida e da nossa vida cristã. 1 Pedro 3 e 4 diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Logicamente que é importante o zelo e o cuidado com os cabelos e com a roupa e com o exterior, mas chama a atenção para não ser esse, né, o de maior índice, de maior importância, mas a parte interior, a parte do coração, a parte espiritual, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, e que é de grande valor diante do nosso Deus. Muito bem. 1 Samuel 16, 7 acrescenta para nosso deleite. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Esse versículo é de grande importância também quando se trata de escolha de liderança. Às vezes nós queremos escolher pela aparência,
E às vezes Deus não permite. E às vezes Deus permite. E nós arcamos com as consequências. Nem sempre aquelas pessoas que nós estamos vendo, que nós gostaríamos que elas fossem, que achamos que ela daria conta, que ela está preparada, às vezes o Senhor acha que não. E nós devemos ter um cuidado muito especial, porque quem realmente sabe daquela pessoa, do coração daquela pessoa, é o Senhor Deus. Então, nos cabe orar, nos cabe esperar, nos cabe perguntar a Deus se é aquela pessoa, né? Então, essa palestra, Deus nos concedeu a graça e a misericórdia de poder ler 2 livros que vão contribuir com ela. Um deles chama-se O Perfume da Beleza. É um livro extinto, eu consegui o meu faz uns anos, no sebo, e é de Joyce Landorf, a mesma autora da Mulher Mais Rica na Cidade. Ela trata de uma preocupação das mulheres com o tema beleza interior e beleza exterior. Muito interessante esse livro dessa autora. E o outro é um livro muito mais profundo, né, na visão, digamos assim, a visão doutrinária, a visão eclesiástica, a visão bíblica também, ela também tem a visão bíblica, mas é um livro tratado pelo Jonathan Edwards, escrito pelo Danny Ortlund, chamado Jonathan Edwards e a Vida Cristã. Muito bom, muito interessante, muito bom. Introduzindo o assunto, nós vamos conversar sobre o que é que trata Joyce no livro, né, no seu livro, Joyce Landorf, no livro O Perfume da Beleza. Duas coisas importantes. A beleza já é algo de muito peso, e o perfume também, mas o perfume da beleza, então, é muito mais pesado, né, muito mais importante para nós. Então, para nós, enquanto mães, enquanto esposas e também enquanto pensando na liderança do nosso trabalho, do trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Na introdução, nós vamos colocar alguns dados do livro, né, do livro de Joyce Landorf, O Perfume da Beleza. Ela diz assim: havia da parte das mulheres na igreja, naquela época, nos idos de 1930, mais ou menos, 1920 a 30, naquela época, na época da análise, uma preocupação com a impressão piedosa associada às roupas, sem detalhes, a andar sem cuidados pessoais, com a pele, cabelo, roupa ou adornos. Naquela época, as mulheres tinham esse pensamento. A pessoa que tinha uma vida piedosa, né, era uma pessoa, digamos assim, desprovida de um cuidado pessoal com a sua pessoa, com o seu corpo, seu cabelo, sua pele, suas unhas. Era uma pessoa que se vestia de uma forma muito simples e não ligava muito para o cuidado pessoal. A análise e a pergunta da autora era o seguinte: havia muito que trazia comigo, ela diz, a imagem mental da mulher cristã típica, como aquela que podia ter feições simples, mas era bela de uma forma toda especial, por causa do brilho interior de Cristo. Vamos guardar bem isso no coração, que se irradiava do coração para o rosto. Porém, onde estavam essas mulheres belas em Cristo que eu esperava encontrar? Porque ao meu redor, porque ao olhar ao meu redor, eu não tinha visto muitas dessas belas mulheres. Teria sido assim, então ela pensava isso, então procurava verificar que essas mulheres, será que existem essas mulheres belas do coração para o rosto, porque elas têm um brilho interior muito grande, justamente por conta de Cristo na sua vida, e ela tinha alguma dificuldade de encontrar. No tempo da infância, ela conta, as mulheres da igreja não usavam maquiagem, nem sequer pó e color, raramente cortavam os cabelos e geralmente os prendiam num coque. Seus vestidos eram sombrios, de cor escura e melancólicos, e eram por isso consideradas muito especiais. Nada contra, mas era o estilo de vida daquelas mulheres crentes naquela ocasião. Fazendo uma revisão da história na época, em contrapartida surgiu uma mulher cristã,
naquela mesma época onde acontecia isso, surgiu uma mulher no meio, né, no meio das cristãs, no meio da igreja, chamada Aimee Semple McPherson. Ela se vestia belamente e com um esplendor que estarrecia a todos. E sua fama correu desde a Califórnia até o Canadá. Ela usava pintura para ir para a igreja, causava um choque entre as mulheres e seguiu implantando uma atmosfera desagradável e de ênfase na beleza exterior. Então, aí vem totalmente, né, o contrário. As outras irmãs, bem mais espirituais, digamos assim, mas com uma falta de zelo total com a sua aparência exterior. Essa surgiu como um foguete, digamos assim, um cometa, cuidando da vestimenta, ia maquiada para a igreja, ia etc., e causava, assim, uma atmosfera desagradável da igreja, inclusive entre as mulheres. Da mesma sorte, aí aqui vem o versículo bíblico de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Na conclusão de Joyce, né, de Joyce Landorf, a porcentagem de mulheres belamente elegantes, atraentes e adoráveis que há nos círculos cristãos de hoje é com certeza resultante daquele período da década de 30. Então, essa outra senhora causou esse mal-estar, mas proporcionou aí, não é, uma gama de mulheres com essa mesma performance, com essa elegância e tudo mais, atraentes, etc., E a Landorf, ela disse que foi devido a essa aculturação, a esse ensino, a essa nova modelagem que essa senhora, que nós chamamos aqui Dona Aimee Semple, ela colocou dentro da igreja. Muito bom. Então, ela continua dizendo, na busca de uma solução para desenvolver mulheres cristãs, a consciência sobre o valor, os cuidados com a beleza feminina, por dentro e por fora, ou seja, ter a beleza exterior, andando junto da beleza interior, à luz de 1 Pedro 3,3. Foi criado naquela época uma organização feminina chamada Eva. Vejam que coisa, né? Um programa para mulheres da sua igreja, que constava de 3 reuniões de 3 horas cada uma, com aulas e lugares para cuidar das crianças, enquanto as mães estivessem no curso. Os temas das reuniões eram encanto, viver e aproveitamento. Ela disse que foi um sucesso espetacular esse programa criado, chamado Eva, justamente para desenvolver nas mulheres o cuidado com a beleza feminina, né? com o exterior, mas também com o interior. Então, aí é uma outra fase. As duas fases eram totalmente, né, contrárias, e essa daí é uma fase que ela juntou a busca da beleza exterior e cuidado com também o desenvolvimento do potencial interior das irmãs em direção a Cristo Jesus. Tá? Aí, para o 1 Pedro 3, repetindo, diz assim, não seja o adorno da esposa, né, o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. As irmãs foram à busca desse ideal citado nesse versículo. Joyce Landorf ainda diz assim, se a alma de uma mulher não tiver a cultura, o sabor, o refinamento e a suavidade de um espírito feliz, nem todos os mistérios da arte poderão sequer tornar belo o seu rosto. Não conheço nenhuma arte que possa remir um espírito sem polidez e um coração sem amor. Interessante isso, né? Interessante. Se não tiver um coração contrito com Deus, né? Um espírito manso
uma pessoa convertida, ela pode fazer o que for, ela está por fora muito bem arrumada, mas o seu interior demonstra, o seu olhar demonstra, a sua voz demonstra que ela não está bem, que ela não é uma pessoa, digamos assim, que está de acordo com os padrões divinos. Ela está cuidando muito do exterior, mas falta crescer muito em direção a Cristo. 2 Coríntios diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, nós que somos servos do Senhor Jesus, né, nós devemos verificar isso, nós se perguntar ao nosso coração, nós somos o bom perfume de Cristo, né? E se nós somos mulheres crentes, mulheres consagradas, mulheres salvas, nós somos sim o bom perfume de Cristo, e onde andamos manifestamos a sua fragrância, que é o seu perfume, que é o seu jeito de ser, que é tudo de bom que Jesus é. Nós também tendemos a caminhar junto na mesma linha, porque ele vive em nós. Muito bom. A que conclusão chega Joyce sobre o que é verdadeira beleza? A verdadeira beleza. Vimos os extremos, né? E vimos a busca pela beleza exterior e beleza interior. Então, que conclusão Joyce tira? Devemos examinar as exigências de Cristo, o Criador de toda beleza, pois sem ele ninguém terá a oportunidade de se conservar bela por dentro ou por fora. Sem ele, poderemos ter a semelhança de uma bela modelo, mas com ele poderemos ter um rosto comum a tantas Marias e ainda exibir uma beleza profunda e duradoura. Nessa parte, antes de concluir esse pensamento, ela cita que a mãe dela foi uma reunião na época e tinha uma moça muito bonita na reunião. Era uma reunião para mostrar justamente os cuidados, né? Com a roupa, com a pele, a beleza. E tinha uma moça que era uma delicadeza, a pele de louça, roupa impecável, traços finos, e quando terminou o desfile, né, de moda, todos foram saindo, e a mãe dela viu aquela modelo dando assim falando grosseiramente com as pessoas, cobrando coisas, e ela olhou e disse: meu Deus, não adiantou, tanta beleza exterior, não é? Impecável, perfeita, mas quando ela abriu a boca, todos viram que ela não era aquela pessoa angelical, delicada, tranquila e mansa. Ela realmente não era aquela pessoa que todos pensavam. Então ela diz assim: ó, sem ele poderemos ter a semelhança de uma bela modelo, mas com ele poderíamos ter um rosto comum a tantas Marias e ainda exibir uma beleza profunda e duradoura. Ser bela em Jesus não só envolve do modo muito definido o nosso estado de espírito interior, como nossa aparência exterior. Um confirma ou nega o outro. Ambos são importantes e nenhum deles deve ser menosprezado. Provérbios 31:30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a contribuição da nossa querida Joyce Landorf redundou nisso aí. A preocupação das mulheres de realmente serem mulheres cristãs com um cuidado no seu corpo, na sua aparência, é o nosso dever, mas principalmente no nosso interior, e apontou para Jesus. Devemos examinar as exigências de Cristo, o Criador de toda beleza, né? Vamos guardar bem isso, pois sem ele ninguém terá a oportunidade de se conservar bela por dentro e por fora. Isso é muito importante. Agora nós vamos continuar pensando nessa linha, né? Nós podemos ter assim, já que o assunto é preparando a liderança, não é só pensando em vocês, minhas amadas irmãs queridas, de todas as SAFs no nosso país e algumas fora do país, não é só pensando no seu trabalho como SAF, nós também pensando na nossa vida e também no nosso trabalho.
que Deus colocou na nossa mão dentro dessa igreja para nós realizarmos como mulheres crentes, mulher discípulas de Cristo, mulheres de Deus, não é? Mães que têm que cuidar dos filhos, ou avós que também colaboram na criação dos seus netinhos, e também do nosso casamento, a nossa vida lá fora, na sociedade, o nosso testemunho, aquilo que nós queremos passar para as pessoas com relação a Jesus. Fica difícil das pessoas crerem ou simpatizarem ou ter uma interação se nós não tivermos uma beleza interior. Alguém diz assim: a senhora é crente? Você nem disse nada, não é? E a pessoa já se reporta assim, diante da sua postura. Então, nós podemos ter competências diversas de liderança, podemos ter conhecimentos diversos sobre a SAF, sabermos o guia do trabalho feminino, também podemos ter conhecimento da igreja, de tudo sobre a igreja, mas se nós não tivermos uma vida com Deus, não tivermos obediência a Cristo, não andarmos nos passos de Jesus, não perseguirmos o ideal de nos parecer cada dia mais com Jesus, de não termos o perfume de Cristo, né? Nós não termos a beleza de Cristo, fica difícil, muito difícil, nós termos uma liderança saudável. Vamos sempre estar reclamando dos problemas. Nós sempre vamos ter problemas, dificuldades, né? Dificuldade de aceitação, talvez da SAF em alguns lugares. Temos que ver por que foi que aconteceu aquilo. Dificuldades das irmãs quererem ser da SAF, mas tem que ter acontecido alguma coisa. Então, no momento que essas mulheres, a nível Brasil, nós todas, né, com esse zelo que elas tiveram aí naquele projeto EVA, não estou dizendo que vocês façam o projeto EVA, não. Foi aquele momento, em 1930, digamos assim, aquela necessidade para alojar aquele conhecimento e transformar a vida daquelas mulheres e mudar aquele pensamento extremista, né? Então, nós temos que ter esse cuidado para poder liderar. Então, a beleza de Cristo na nossa liderança é vista. A beleza de Deus, e Deus tem beleza, Ana Maria? Tem, nós vamos ver agora, né? Que coisa linda. Então, é importante demais para nós. Então, quem vai contribuir com a beleza da vida cristã mais detalhadamente é essa obra de Jonathan Edwards e a vida cristã, que vai a favor de tudo que as nossas irmãs fizeram naqueles anos, o esforço que a Landolf está mencionando que fizeram as mulheres. Ele vai enriquecer esse pensamento, que deve ser também o nosso esforço, né? Então, há uma profunda riqueza nesse livro de beleza da vida cristã, na obra de Jonathan Edwards e a vida cristã. Ele inicia dizendo o seguinte: são comentários introdutórios de Jonathan Edwards e a vida cristã. Diz que Lutero legou-nos, deixou para nós um legado pelo estabelecimento do veredito favorável de Deus a respeito de nossa vida moralmente inconstante e propensa ao desespero. Calvino também deu uma contribuição, deu-nos a majestade de Deus sobre cada detalhe da vida cristã. Owen trouxe-nos a alegria da amorosa comunhão com o Deus Trino. Cada um, nas suas obras, contribuiu assim. Bunyan deixou-nos esperançosos e encorajados na batalha em meio aos altos e baixos de nossa jornada cristã. Não é? Quem não conhece o peregrino, não é isso? E Edwards deu-nos a beleza da vida cristã. Primeiro, a beleza de Deus, beleza que tem sua expressão tangível em Cristo, e segundo, a beleza do cristão, que participa na vida trina do divino amor. Beleza divina, desfrutada e refletida em suas criaturas. Esse é o legado de Jonathan Edwards. Ele deixou para nós. Então, ele deixou, cada um deixou alguma coisa, ele deixou algo falando sobre a beleza da vida cristã. Aí ele comenta assim: se Lutero foi como Paulo, conciso, incisivo e enfatizando a fé, Edwards foi como João, calmo, elegante e enfatizando o amor.
Que bênção, né? O tema do quadriênio aí, enfatizando o amor, foi o que Jonathan Eduardo deixou de herança. Pecadores são feitos belos enquanto contemplam a beleza de Deus em Cristo Jesus. Essa é a teologia da vida cristã de Eduardes, em uma única frase. Então, pecadores sim, mas eles são belos se contemplarem a beleza de Deus em Cristo Jesus. Então, a beleza da vida cristã, nós vamos ver que ela vai circular. Está em Deus, está em Cristo, está na natureza, né? Está no Espírito Santo de Deus, está nos cristãos, herdadas da beleza de Deus. Tornar-se um cristão é tornar-se vivo para a beleza. Essa é a contribuição de Jonathan Eduardo, que ele fez ao cristianismo e nenhum outro fez melhor, diz o comentarista. Vamos ver um pouco sobre a beleza de Deus, que está nesse livrinho aqui, Jonathan Eduardes e a vida cristã. Né? Vamos ver, ele fala sobre a beleza de Deus. Não foi esse o interesse das mulheres de saber sobre a beleza exterior e a beleza interior? Então, vamos ver sobre a beleza de Deus. A chave para o pensamento de Jonathan Eduardes, escreve George, é que tudo está relacionado, porque tudo está relacionado a Deus. Todo mundo, todo o universo, em todos os lugares, se relacionam com a pessoa de Deus. Para Eduardes, a beleza é o que faz Deus ser Deus, distinto de outros seres e exaltado acima de todos, principalmente por sua beleza divina. O livro é lindo. Então, Deus, ele tem uma beleza extrema e tudo mais gira ao redor da beleza de Deus. Nem a soberania, nem a ira, nem a graça, nem a onisciência, nem a eternidade, mas a beleza, mais que todas as demais coisas, define a própria divindade, de Deus. Então, perdem a importância, não é muita coisa, em função da beleza do Senhor. Para Eduardo, a beleza de Deus não é capturada por uma câmara, mas desfrutada com o coração. Falar da santidade de Deus é virtualmente a mesma coisa que falar de sua beleza. Deus é belo em sua santidade. A santidade de Deus é a sua infinita beleza. É uma chama infinitamente pura e brilhante. Pois, na verdade, não há nada mais emocionante, mais sólido, mais estimulante, mais restaurativo da humanidade e da alegria mais radiante do que a santidade de Deus. A beleza de Deus nos faz felizes. Ela nos aninha na alegria, aprendendo com os olhos do coração a beleza de sua santidade. Nós somos mudados. Só em pensar na beleza de Deus, na santidade de Deus, no ser de Deus, nós somos mudados. Já vamos mudando o nosso pensamento e a nossa vida. Toda boa dádiva, Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, olha aí, a beleza de Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eduardo argumenta em seu sermão em Tiago 1,17 que a razão pela qual ninguém pode ver a Deus, isso foi muito importante, e viver, não é a ira de Deus, não é a justiça de Deus, mas porque Deus está cercado de um brilho infinito, que inunda um excesso de alegria e deleite, de forma que a alegria e o deleite em contemplá-lo seria extremamente forte para uma frágil natureza como a nossa. Nós jamais aguentaríamos, nem suportaríamos, né, ver Deus e olhar não é, porque nós não sabemos como é Deus, né, mas só em perceber, ninguém aguenta. Então, não é a ira, não é por conta da ira nem da justiça de Deus que nós não aguentamos ver Deus, não, é por conta da sua beleza, né, do seu brilho, que nós não aguentamos ver, né, a pessoa do Senhor. De acordo com Eduardo, não seria o que é terrível em Deus que nos incineraria, ou seja, queimaria. É a alegria que jorraria dentro de nós que nós não poderíamos aguentar. Deus é o único lugar onde a beleza é encontrada.
Toda a beleza verdadeira no universo encontra-se no próprio Deus ou no reflexo dele. Toda a beleza encontrada em toda a criação é unicamente o reflexo do raio difuso daquele ser. Que coisa linda! Em todo canto tem a beleza de Deus. Deus é a fundação e a fonte de todo ser e de toda beleza, de quem tudo é perfeitamente derivado e de quem tudo mais absoluta e perfeitamente depende. Tudo deriva, tudo depende de Deus. Em todo o mundo, em toda a extensão do universo. Então, vendo esses conhecimentos passados, vimos que o nosso tema do quadriênio, que é amar a Deus, né? É o amor que é o maior. Deus é amor, né? Então, está bem enquadrado naquilo que nós devemos fazer como objetivo do quadriênio, conhecer mais a Deus para poder amá-lo, né? Amá-lo e saber quem é o nosso maravilhoso Senhor. Então, já vimos sobre Deus. E a beleza de Cristo? Olha que lindo, né? Tem até aquele corinho, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Nós cantamos, mas não temos, assim, a ideia de quanto é maravilhoso, né? Isso tudo vai sendo colocado no nosso eu interior e nos formando, né? Como mães, como esposas, profissionais e líderes da SAF. E nos torna imbatíveis, não por nós, mas pelo Senhor Jesus, porque vive em nós. Olha que coisa linda. Quando aparecer um problema, mas nós temos Jesus, ele pode resolver. E disseram isso nós. Não adianta que o Senhor está em nós, né? Então, nivelar por cima faz parte da nossa forma, né? Da nossa resiliência, de aguentar os problemas e torná-los pequenos diante de Deus, né? Porque ele é essa maravilha. A beleza de Deus é vista especificamente em Jesus. A configuração exata e tangível da beleza de Deus é manifestada no Filho. Cristo é o brilho da glória de Deus. É que muitas vezes nós pensamos em Cristo naquela manjedoura, pensamos em Cristo naquela cruz pregado. Aconteceu sim, mas ele está radiante no céu, né? Ele é mais excelente do que os anjos do céu. Ele está entre eles em amável e divina beleza, como o sol entre as estrelas. Na contemplação de sua beleza, os anjos celebram de dia e de noite e festejam. Nós não estamos lá ainda, mas os anjos estão lá, né? E nessa celebração a Cristo, eles rendem louvores. Não apenas Cristo, mas o evangelho que está revelado nele é um objeto da refinada beleza. O evangelho, acima de tudo mais, é onde a beleza de Deus é contemplada. Lógico que essa linguagem não é uma linguagem, digamos assim, fácil de compreender. Só pela graça de Deus e pelo Espírito Santo de Deus nós podemos compreender a beleza, já que estamos falando da beleza da vida cristã. Passa pela beleza de Deus, passa pela beleza de Jesus, né? E Jesus é belo, né? É belo. Eduardo supõe que os crentes nos novos céus e nova terra serão capazes de ver através do universo, uma vez que não o sol, mas Cristo iluminará o universo e a luz irradiada pelo corpo glorificado de Cristo deve ser mais rápida do que a velocidade da luz em um sistema solar iluminado pelo nosso sol, que é Jesus. A velocidade da luz são 300 milhões, né? 300 milhões de alguma medida, não sei se são quilômetros por segundo, 300 milhões. Então, o olhar sobre Jesus, né, a luz que irradia do corpo de Cristo, ela é mais rápida do que a velocidade da luz. Mateus 16,15 diz assim, Jesus disse assim, quem dizes que eu sou? Que tempo maravilhoso. João 17:3 diz, a vida eterna é conhecer a Jesus. Então, Jesus é a própria vida eterna. Ele é o mais distinguido entre 10 mil. Está aí em Cantares 5, versículo 10. Quem dizeis que eu sou? Pedro confessou Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo, Mateus 16,16. João falou de Jesus como o verbo que se fez carne. Aí está a referência. Paulo descreve Jesus não só como a imagem do Deus invisível,
mas o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15, mas também Cristo Jesus, homem, 1 Timóteo 2,5. Da mesma forma, Hebreus identifica Jesus como o resplendor da glória, Hebreus 1,3, da glória de quem? De Deus, quanto como aquele que participou de carne e sangue, 2,14. Depois de tocar em Cristo, Tomé memoravelmente confessou Jesus como seu Senhor e seu Deus, João 20:28. No Antigo Testamento, Isaías teve uma visão de Cristo, em que o chama de o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas também chamou este rei de servo do Senhor, que não tinha nenhuma beleza que nos agradasse, Isaías 53:2. Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta, é o bom pastor, é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida, é a videira verdadeira, é chamado de mestre, de profeta, de filho de Davi, de servo, de filho do homem, com H maiúsculo, o Senhor, Cordeiro de Deus, Santo de Deus, o princípio, sumo sacerdote, aquele que vive, o libertador, a brilhante estrela da manhã, todos são nomes que se dão a Jesus. Então, vemos que Jesus, voltando aqui, né, a beleza de Deus é vista especificamente na pessoa do Senhor Jesus. E a beleza da natureza? Vamos ver um pouco sobre a beleza da natureza. Segundo Eduardo, não há beleza em si mesmo na natureza. Há beleza somente em Deus, e toda a beleza percebida na criação é simplesmente o reflexo do próprio Deus. Então, flores maravilhosas, árvores maravilhosas, rios e mares, não há beleza neles em si, mas a beleza deriva do reflexo de Deus sobre toda a natureza. Dessa forma, Eduardo direciona nossos olhos da beleza da criação à beleza de Deus. Então, não é a beleza da criação, não são os animais em si, não somos nós, não são os mares, as tempestades, os rios, as praias, os lindos peixes, as flores maravilhosas, mas o reflexo de Deus, a presença de Deus sobre toda a natureza faz com que haja beleza. A beleza das árvores, plantas e flores com as quais Deus tem enfeitado a face da terra é prazerosa. A beleza dos mais altos céus é transcendente. A excelência dos anjos e dos santos em luz é muito gloriosa. Porém, tudo está deformado e em trevas quando comparado às glórias mais brilhantes e belas do Cristo de tudo. A beleza da ordem criada existe por causa de Deus, não por si mesma. É a beleza de Deus. A alegria do Deus Trino, o Pai deleitando-se no Filho, o Filho adorando o Pai, com o Espírito Santo sendo Ele mesmo, o laço do amor. É por isso que o mundo existe, para a glória de Deus, né? Nós vamos ouvir agora um pequeno vídeo que fala, não há oceano grande o bastante, a beleza de Deus no mundo que Ele criou. Arthur vai colocar para nós, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque realmente é importante, né? Fala mais ou menos disso aqui. Fala disso aqui. What a God. What power. Why did He lavish such a universe upon a creature like us? Why? Isn't that overdoing it? What a universe. And what a God. God rejoices in the works of creation because they point us beyond themselves to God. God does mean for us to be stunned and awed by His creation, but not for its own sake. He means for us to say, if the work of God's hands is so abundant with power and wisdom and majesty and grandeur and beauty, what must God be like? What must the Creator be like if the
flinging out of His fingers is so majestic and grand and great and glorious. In the end, it's not going to be the seas. It's not going to be the ocean. It's not going to be the deserts or the flowers or the mountains. It's not going to be the grand galaxies. It's going to be God Himself that satisfies the soul. Nothing short of God will do. The infinite expanses of the galaxies will not satisfy my longing for grandeur. Only the Maker Himself. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Vamos então continuar nossa palestra, né? Teve um pequeno probleminha, mas deu para vocês notarem a beleza de Deus, né, no universo. As irmãs, vejam se está tudo bem, queridas, por favor. Tudo bem? Uma de vocês pode me ajudar? Tudo certo? Joana? Ana, está escutando? Está tudo certo. Tá bem, ok. Vamos então continuar com a beleza dos cristãos. A beleza dos cristãos, né? A beleza divina pode ser capturada não somente em Deus, ela deve ser refletida em nós. É a razão de existirmos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Malaquias 4:2. O cristão é um pequeno anúncio da beleza divina. Ser um cristão é ser uma figura pequena, frágil, finita e moralmente vacilante da beleza de Deus, né? Pequeno, mas tem a beleza de Deus, pelas quais nos tem sido, 2 Pedro 1:4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, nós somos coparticipantes da natureza do nosso Deus. Deus está com o seu povo enquanto eles têm fraternidade, desse amor, não é? E comunhão com Deus, enquanto são participantes com Deus em seu bem, possuindo o bem infinito, sendo participantes com Ele na mesma excelência e felicidade. Deus comunica a si mesmo a seu povo. Ele confere de sua própria beleza. Eles são participantes da santidade de Deus. Nós que somos salvos, somos participantes da santidade de Deus, somos participantes da beleza de Deus. Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. Eles são participantes da fonte infinita de alegria e bem-aventurança, pelo que ele mesmo se alegra. Deus é infinitamente feliz em si mesmo e concede a seu povo ser feliz nele. A nossa felicidade verdadeira está no Senhor. Aquela graça e santidade, aquela luz divina e amor, e aquela paz e aquela alegria que está nos corações dos santos é a comunicação de Deus. Eles são filetes, ou melhor, gotas da fonte infinita da santidade e bem-aventurança de Deus. Ou seja, a beleza de Deus está no mundo todo, a beleza de Deus está em Cristo, a beleza de Deus está em nós. Conclusão. Por natureza, somos pecadores nas mãos de um Deus irado, que é uma das obras de Jonathan Edwards. É um sermão. Pela graça, somos santos nas mãos de um Deus belo. Olha que coisa linda. Por natureza, porque nós somos pecadores, né? Somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas pela graça, realmente, Deus se ira contra o nosso pecado e contra nós. Mas pela graça de Deus, somos santos na mão de um Deus belo. Ele é o centro pulsante da visão de Edwards sobre a vida cristã. É Deus que rege a nossa vida. Edwards não foi obcecado pela ira de Deus, mas pela beleza de Deus, escreveu John Bombaro.
O cristão em um ser humano é um ser humano em processo de embelezamento. Que coisa linda, não é? O cristão é um ser humano em processo de embelezamento, decisivamente no passado, progressivamente no presente e perfeitamente no futuro. Lembra que a palavra de Deus diz que até que nós atinjamos a estatura de varão perfeito, não é? Lá em Hebreus 12, fala sobre isso, correr com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ou seja, Jesus já percorreu esse caminho de tanta dificuldade e realmente saiu vitorioso. A responsabilidade, a resplandecente beleza de Deus é o brilho do sol em cada aspecto da vida cristã. Isso é muito interessante, da vida cristã. A resplandecente beleza de Deus é o brilho do sol em que cada aspecto da vida cristã floresce. Então, a beleza de Deus é quem brilha sobre nós e cada aspecto da nossa vida vem a florescer. Que aspectos são esses? O amor, a alegria, a oração, a obediência e tudo mais recebe brilho e vida por conta de Deus, né? O cristão é um ser em processo de embelezamento, decisivamente no passado, progressivamente no presente e perfeitamente no futuro. Aí a repetição, desculpem aí, viu? Foi um slide. Aí, já que ele falou em amor, né? Um aspecto da vida cristã que floresce, então amor. Depois vamos falar um pouco da alegria, da oração e da obediência. Que floresça o amor diante de Deus, né? Dentro da nossa vida, com a beleza de Deus sobre nós. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor, é o nosso tema do quadriênio. Aí o reverendo Hernando diz: o amor é a prova irrefutável de uma vida transformada. Olha que lindo. Quem ama vive na luz. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama prova sua eleição. O amor é um argumento irresistível. Evidenciamos aos olhos do mundo que somos eleitos de Deus e discípulos de Cristo, quando amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Então, a beleza de Deus, não é? A sua majestade cai sobre o nosso coração. Ele é amor e nos faz amar. E quando nós amamos, nós estamos evidenciando Cristo. Deus é o amor e nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. É o que diz esse texto de 1 João 4, 19. Quando o Evangelho chega até nós, não nos encontra amando a Deus, mas vem a aplicação divina do Espírito Santo, ele simplesmente nos assegura que Deus nos ama, estando nós sempre tão profundamente imersos no pecado. E então, depois, o efeito dessa proclamação de amor é que nós amamos porque ele nos amou primeiro, diz Charles Spurgeon. 1 João 3,1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Uma prova do amor de Deus sobre a nossa vida, a nossa eleição. Então, vamos ver se Arthur consegue colocar esse pequeno cântico, né, de 1 minutinho e pouco, chamado Vede com Grande Amor. Por gentileza, Arthur. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Sua admirável pureza e amor, oh, tu chama de
Amém. Voltamos a compartilhar a tela para nós caminharmos. Só um minutinho, irmãos, vamos encontrar. Orar e perseverar na oração, como ele falou, né? Outra área que a beleza de Deus atua na nossa vida. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mateus 26,40 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Marcos 6,46 diz: tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. É a pessoa de Jesus. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Imagina, irmãs, a beleza de Deus na vida de Jesus. Quanto a oração, não é? Esse meio de graça não foi importante para ele ter vitórias e mais vitórias. Procurai a paz da cidade por onde vos quis transportar, em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, na sua paz terei paz. Orar pela nosso país, nossa cidade. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Jesus, Marcos 1,35. Perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas, a palavra. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Sabedoria adquirida pela presença de Deus, pela oração, pela vida com Deus, né? John Knox diz assim: a oração é uma conversa séria e familiar com Deus, a quem declaramos todas as nossas misérias, cujo apoio e ajuda imploramos e desejamos em nossas adversidades, e a quem louvamos pelos nossos benefícios recebidos. Assim, essa oração contém a exposição de nossas dores, o desejo da defesa de Deus e o louvor de seu magnífico nome, como o Salmo de Davi claramente ensina. George Miller diz assim: o caminho para se obter um espírito de oração é continuar orando. Quanto menos orarmos, menos desejo teremos de orar. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Oração, né? Nosso tema anterior, mas que vai ficar sempre no nosso coração, porque até para conhecer Deus, nós temos que orar. Alegrai-vos, falou também da alegria. Então, alegrai-vos. João 16:33 fala da alegria. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, disse Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aí, a beleza de Cristo, a beleza de Deus, não é? Sobre a nossa vida, para termos alegria. Em João 15:11 diz: tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez diz: alegrai-vos. Neemias 8:10 diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, passamos por ele, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Tudo isso debaixo da potente graça do Senhor. A alegria, diz John MacArthur, a alegria é um dom de Deus para todos os salvos e é administrada pelo Espírito Santo, mas ela nem sempre é constante e plena. A única certeza para a perda da alegria na vida do crente é o pecado, que corrompe sua comunhão com o Senhor, que é a fonte da alegria. Atitudes pecaminosas como insatisfação, amargura, mau humor, dúvida, medo e negativismo fazem com que a alegria seja perdida. A única maneira de restaurar a alegria perdida é o arrependimento e o retorno à adoração correta e à obediência a Deus. A alegria do cristão não é um mero sentimento, mas está em uma pessoa, em Cristo. E Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. A alegria está no Senhor, né? No Senhor Jesus Cristo. Obedecer. Ela falou em obediência. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis o que obedecer melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha aí, obediência ao Deus todo maravilhoso, né? Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo do sucesso, né? Não te mando eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Obediência, né? Leitura da palavra, oração, vida com Deus, né? Tudo isso debaixo da potente graça do nosso Pai Celestial. Agora, pois, Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor, tem Deus, teu Deus, e anda em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 10:11. E Miqueias 6:8, que nós sempre citamos, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vida com Deus, né? Fortalecimento da alma, da vida, do caráter, né? Está aí oração, obediência, né? O amor, a prática do amor, o amor a Deus, tudo isso, e sabendo que a beleza de Deus está em nós. A verdadeira beleza, olha aí, já que nós falamos da nossa querida Landorf, né? Joyce Landorf, ela se preocupou naquela época com as mulheres, com a beleza das mulheres, e ela também, a sua mãe também, e procuraram verificar quão distantes estavam as irmãs, porque aquela mulher esperada não existia, e foram atrás para buscar recursos e desenvolver nas mulheres algo especial, para elas adquirirem a beleza verdadeira, que é a soma da beleza interior com a beleza exterior. Nem tanto só exterior, mas muito mais a interior. Então, a verdadeira beleza. Devemos examinar, é o que ela disse lá, devemos examinar as exigências de Cristo, o Criador de toda a beleza, pois sem Ele ninguém terá a oportunidade de se conservar bela por dentro ou por fora. Sem Ele, sem Cristo, né? Sem Cristo, que é o detentor da beleza de Deus, toda a beleza de Deus está encerrada em Cristo, né? Sem Ele, poderíamos ter a semelhança de uma bela modelo, uma pessoa que é uma modelo muito bonita, mas com ele poderemos ter um rosto comum de tantas Marias e ainda exibir uma beleza profunda e duradoura. Espírito manso, tranquilo, mulher confiante, mulher de fé, mulher amorosa, não é? Mulher humilde na presença do Senhor. Então, queridas, vejam só, nós temos problemas, vou passar aqui que eu vou deixar de compartilhar, certo? Nós temos problemas? Temos, sempre teremos, sempre. Qual é o problema que nós estamos passando? Na família, na igreja, na sociedade, no trabalho feminino, que é o foco, né? Acho que é a maior preocupação das irmãs. Sempre teremos problemas. Mas será que vai só adiantar nós respondendo, faça isso, recorra a isso? É preciso uma coisa maior, é preciso nós estarmos ali acima dos problemas, é preciso nós termos uma vida com Deus, uma beleza, ter a beleza da vida cristã, sermos fortes no Senhor, mas para isso temos que procurar. Ninguém nasce forte, né? Ninguém nasce sabendo da palavra, é muito difícil, mas temos que procurar o Senhor, andar aos pés do Senhor, falar com o Senhor, orar ao Senhor, buscar a sua palavra, ler a Bíblia, não é? E participar das orações, oração. O Charles Spurgeon diz que as nossas igrejas não vão atingir grandes potenciais até que a reunião de oração se torne a primazia, não é? E nós não estamos cobrando isso da igreja em si, mas nós podemos fazer a nossa parte, orarmos. O Charles Spurgeon pregando, alguém perguntou o segredo dele, pregar, arrastar multidões. Ele disse que tinha uma igreja embaixo, 300 pessoas no andar de baixo permaneciam orando por ele.
Aí a pergunta é, nós oramos pelos nossos pregadores, o nosso pastor sobe ao púlpito para pregar, nós oramos por ele, às vezes só tem a esposa orando por ele, não é? Para ter a igreja forte, é preciso, desculpem, é preciso nós orarmos, né? Para ter uma igreja forte, é preciso todas nós temos a beleza de Cristo. Sermos mulheres que têm a beleza de Cristo na sua vida cristã, vai fazer com que todos esses problemas são mínimos, né? São mínimos. Aquele nosso missionário que tinha nos idos em séculos anteriores, que tinha um orfanato de crianças, ele só fazia orar e Deus providenciava tudo para o seu orfanato. Então ele dizia, olha, Senhor, eu trabalho para ti, não é? Aqui estão essas crianças para alimentar e não tem recursos, e ele falava, então é uma coisa linda, nós podemos sim, todos os nossos problemas podem ser resolvidos com a competência acadêmica, podemos também, a competência de conhecimento de um assunto específico, eu conheço bem a SAF, eu sei tudo de SAF, mas nós, às vezes, tem coisas que nós não podemos vencer. Dificuldades. Ana Maria, na minha igreja, o meu pastor não gosta bem de SAF. Como é que nós vamos vencer isso? Não é? Nós vamos vencer isso orando por ele, orando por nós, crescendo no Senhor, não é? Adquirindo a força divina, orando por ele para que Deus também faça a obra da vida dele, e vamos aguardar o Senhor. Não adianta enviar documento para concílio, não adianta, porque tem coisas que a igreja ela é autônoma, o pastor e o conselho, eles podem resolver. Então, se tem sonhos que nós queremos e não está dando bem, de conforme, vamos orar. Não adianta bater de frente, não adianta buscar recursos no mundo, conceitos, direitos, tribunais, ascender a outras esferas. Podemos pedir, podemos lá, com humildade pedir, podemos pedir para alguém pedir por nós, né? Eu estou falando isso porque tem uma pergunta a esse respeito que mandaram para mim. Então, mas nós temos que ter essa vida, né? Essa vida cristã com o Senhor Jesus. Ele é quem vai, né? Ele é quem vai proporcionar na nossa vida a fortaleza que estamos precisando. A beleza da vida cristã é uma coisa exuberante. Exuberante. Nós vamos ser aquelas mulheres que a Bíblia, que a palavra de Deus menciona, aquelas mulheres que a igreja quer, né, que adentre as portas. Nós vamos ser aquelas mulheres que chegam na escola dominical sem reclamar, porque a beleza de Deus está na nossa vida. O Espírito Santo vive em nós. Nós somos mulheres segundo o coração de Deus. Nós somos mulheres que nos cuidamos, né? Mas temos também Jesus na nossa vida. Exalamos o bom perfume de Cristo. Temos condição de dar um conselho às mulheres conselheiras, às mulheres que oram. Então as pessoas vão passar a olhar diferente para a SAF. Quando as mulheres da SAF chegarem na igreja, lá vem as mulheres, né, dessa igreja animadas, as mulheres alegres. Não quer dizer com saúde. Algumas têm até câncer, mas são mulheres fortes. Tem pastores que dizem assim, eu fui visitar a irmã tal lá no hospital, e quando cheguei lá, fui consolar a irmã, saí consolado. Por quê? Porque essa criatura de Deus tem uma fortaleza diante de tudo isso por conta de Jesus. Então, humildade, mansidão, né? Alegria, amor, obediência, o fruto do Espírito, a busca incessante pelo Senhor. A oração na madrugada para quem se sentir tocada pelo Senhor é importante. A oração de manhã, a oração à tarde, a oração à noite. Então, minhas amadas irmãs, foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu peço à minha diretoria para voltar para a sala. Foi isso que Deus colocou no meu coração para falar para vocês nessa noite memorável, essa noite de 29 de janeiro de 2024.
Podemos fazer outros treinamentos, sim, mostrando as competências sobre diversos assuntos, como fazer isso, como fazer aquilo. Temos tantas irmãs valorosas que fazem boas atas, que são excelentes líderes de federação, de sinodal, de SAF, mas sempre passam por problemas e sempre vamos passar. Então, só tem uma coisa: buscar cada dia mais o Senhor e se preocupar com a beleza de Cristo na nossa vida. Quanto mais de Cristo, menos de nós. Quanto mais de Jesus, menos de nós. Quanto menos de nós, menos briga, menos confusão, menos disse-me-disse, menos divisão, menos preferência, porque nós vamos agir conforme Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos abençoe de forma especial. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Preparando a liderança. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs.